Eu iniciei a gravação, vou compartilhar a tela e peço que algum de vocês aí, o Jonathan, a Kênia, se alguém fizer alguma pergunta, vocês fiquem à vontade aí. Pode colocar no bate-papo e aí o Jonathan, a Kênia, o outro colega aí, faça a gentileza de ler, por favor, me avisar. Tá bom? Eu vou compartilhar o material aí, a transparência, PowerPoint, e depois eu exemplifico com a lei, tá bom? E aí vou fazer um comentário, assim, do Estatuto da Criança, alguns artigos, né, pontuais, assim, mas depois cada um de vocês faz uma leitura mais devagar e atenta, né, sobre o texto, que é interessante conhecer os direitos, né, de vocês aí. Tá aparecendo aí para vocês? Tá aparecendo. Ah, tá ótimo. Obrigado. Eu coloquei o texto legal, porque olha só, aí nós temos, vamos usar aquela classificação do Aristóteles, né? Que ele criou aí há mais de 300 anos antes de Cristo, e é uma categorização que é usada nas várias ciências, né? É gênero e espécie. Então, o texto legal, nós temos o gênero, né? A lei. Nós temos várias espécies de lei. Então, por exemplo, nós temos no nosso país a lei maior, não só no nosso, né? Em qualquer país que tem como modelo um Estado de Direito, a lei maior é a Constituição. E abaixo dela, ou do lado dela, nós temos as emendas constitucionais, né, que tem natureza constitucional. Então, são espécies, né? Então, nós temos o texto legal maior, que é a Constituição. Nós temos as emendas constitucionais, que se incorporam à Constituição. E nós temos leis infraconstitucionais. Então, por exemplo, lei complementar, lei ordinária. Nós temos medida provisória, que não é uma lei, mas tem força de lei. Dentro dessa escala, e nós temos várias espécies de atos normativos, né? Então, por exemplo, no âmbito aí do IFMG, nós temos portarias, nós temos... O que mais? Outras espécies normativas, né? Então, por isso que eu coloquei como... A gente pensar como gênero o texto legal, mas tem várias espécies, né, de textos legais. Decretos, regimentos, né, são espécies. E quais as características, né, do texto, aí falando propriamente, pensando na lei, né, de uma lei, nessa espécie de texto legal, tá? Então, pensando nessa espécie que é a lei. E repare o seguinte, essa importância da lei, ela tem relação com o modelo de Estado. Então, ao longo da história, vocês estudaram aí na disciplina de História as 3 revoluções burguesas, né? A Revolução... Então, nós temos aqui 3 acontecimentos históricos importantíssimos, né? As revoluções norte-americana,
foi a segunda aí. A Revolução Inglesa, né, que foi a primeira. E a Revolução Francesa, que foi a terceira. Então, essas três revoluções burguesas, elas foram fundamentais para que nós tivéssemos a formação de um modelo de Estado, né, um Estado moderno, que vai ser o Estado de Direito. Tá? Então, todas essas revoluções, quer dizer, quando nós usamos essa categoria, né, na história, revolução implica o quê? É um movimento popular de tomada do poder, né? Então, o povo se insurge contra, no caso aí, um Estado autoritário, um Estado absolutista, né? Então, daí a importância da lei, né? No Estado de Direito, quer dizer, a lei ela vai ser o limite para todo mundo, e principalmente para as pessoas que exercem cargos de poder. Tá? Então, a importância no Estado de Direito é isso, quer dizer, a lei limitando o exercício do poder em qualquer esfera, né? No nosso caso aí, nós temos três funções, né? Funções estatais, tá? Porque depois do Estado de Direito, nós vamos ter aqui também o regime democrático. Outra categoria aqui. Estado de Direito democrático. Então, por exemplo, na nossa Constituição, se estabelece lá, a República Federativa do Brasil é um Estado democrático de direito. Então, na democracia, embora a Constituição fale em poder judiciário, poder legislativo, poder executivo, na democracia não são poderes, né? Aí nós vamos ter o quê? Funções estatais. Funções de Estado. Né? Funções executivo, legislativo, mais judiciário. Aí vocês poderiam perguntar, professor, por que não são poderes, mas funções? Porque a partir do momento que você tem um modelo de Estado que é democrático, como diz na própria Constituição, né, brasileira, né, o artigo 1º, todo poder emana do povo. Então, o titular do poder é o povo. Quem exerce função, cargo público, no judiciário, no legislativo, no executivo, você é um empregado público, né? Você é um empregado do povo. O titular do poder é o povo, né? Então, tecnicamente, do ponto de vista do direito constitucional, é incorreto você falar poder judiciário, né? São funções, função judiciário, função executiva. Né? Bom, fiz essa digressão aqui para falar da importância da lei. E essa importância da lei, ela decorre desse modelo de Estado. E quais as características que a lei, que o texto legal, ele vai ter de apresentar? Primeiro, a impessoalidade. A lei, ela não é feita em favor de X ou Y. Né? Ela não pode ser pessoal. Então, ela tem que ser impessoal, atingir um número indeterminado de pessoas, né? Se ela é impessoal, ela também vai ser genérica. Aí, em face também desse modelo de Estado, que é o princípio da igualdade, ou isonomia, né? Quer dizer, do ponto de vista teórico, todos são iguais perante a lei, né? Então, ela tem que ser genérica. O texto legal, ele vai ter de ser abstrato. Depois eu vou dar exemplo, tá, gente?
né, com o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. O texto legal ele vai ser abstrato, por quê? A lei, ela... Por que o texto vai ser abstrato? Quer dizer, o legislador, aí a função legislativa, quando se faz um projeto de lei, a tendência, né, o objetivo é que aquela lei perdure por muito tempo, né? Então, o legislador ele não pensa num caso concreto, uma situação específica que vai envolver o cidadão Jonathan ou a cidadã Marina. Então, é abstrata. Quando ocorre alguma situação de infringência àquela lei, ou quando a lei ela é direcionada para o poder público cumprir aquele direito e não se cumpre, então, numa situação concreta, se vai, né, o cidadão vai usar, né, vai se valer do direito dele, e aí é importante, né, vocês aí como jovens aí, como adolescentes, né, é importante o seguinte, essa conscientização. O direito ele é maravilhoso, né? Muita gente fala assim, às vezes os alunos me falam, professor, mas o texto da Constituição, isso aí é irreal. Ora, qualquer disciplina que vocês têm aí na escola, ou mesmo na faculdade, vocês já estão no terceiro ano, eu vou cursar medicina, ou engenharia, não importa, qualquer curso que você fizer opção, né, por seguir, fazer aquele curso e depois seguir a carreira, o curso, a função ali é você aprender o ideal, o melhor. Agora, quando você vai exercer a sua profissão, nem sempre, na realidade, você vai encontrar aquela situação ideal. Então, qual que é a função ética de todos nós, né? De todo cidadão, toda cidadã, no exercício da profissão? É você aproximar aquilo que está previsto, aquilo que você aprendeu, com a realidade, procurar transformar a realidade, melhorar a realidade, tornar a realidade o mais próxima desse ideal, né? Então, a lei, né? Nós temos um sistema, uma das constituições mais evoluídas do mundo. O ECA também, uma legislação muito bem feita. Está longe da realidade? Tá bem longe. Mas a tarefa nossa é lutar para isso, né? Há um livro de um grande jurista alemão, Jhering, o título é A Luta pelo Direito. Então ele fala isso, fala, olha, a essência do direito é luta. Então, se cada cidadão, cada cidadã simplesmente primeiro não conhecer, né? Não ter conhecimento dos seus direitos, não ter consciência disso. A primeira situação é essa, conscientização. A segunda é organização. E a terceira é luta, né? Você tem que lutar por ele, senão ele não se realiza, né? Bom, a outra característica é inovação. Quer dizer, a lei, por exemplo, o ECA, né? Nós tínhamos uma legislação anterior que foi elaborada na época de outro modelo de Estado, que era o Estado autoritário, né? De 64 a 85, ditadura civil-militar. Então, toda lei nova, ela visa o quê? Inovar. Uma inovação. Dentro do ordenamento jurídico, dentro do sistema de leis, toda lei nova, ela visa trazer alguma novidade, né? De acordo com as forças sociais, né? A luta das pessoas. E outra característica que é a formalidade. Então, o português, a variante do português a ser usada é a variante formal. Vocês querem perguntar alguma coisa? Estou falando aqui bastante, ninguém está perguntando nada aí. Fica à vontade aí.
Alguma pergunta aí no bate-papo? Tem não, professor. Tem não? Então tá bom. Você quer fazer alguma pergunta? Não, tá tudo tranquilo até agora. Tá tranquilo, né? Então tá bom. Quem tá falando aí? João Vitor. Ah, João. Obrigado, João. Então, dando sequência. Qual que vai ser a estrutura do texto legal? Olha, isso é muito importante para quê? Nós somos seres de linguagem. A todo momento, neste exato momento, né, eu estou produzindo um texto oral aqui. E vocês estão procurando interpretar o meu texto. Em qualquer aula, em qualquer situação da nossa vida, a todo momento nós estamos diante de quê? De textos. Então, se eu resolvo um exercício de matemática, aquilo ali é texto. Ou melhor, vai ser texto se eu estiver entendendo. Se eu não estiver entendendo, não será texto. Da mesma forma, se eu não domino o código japonês, João Vitor escreve uma frase em japonês aí. Se eu não dominar o código, não será texto para mim. Então, e todo texto ele vai ter uma estrutura, né? Para fazer a interpretação das leis desses textos, nós precisamos conhecer o que é a estrutura do texto legal. Como que ele é organizado, né? A estrutura é essa aí. Ó. O texto legal ele vai ter uma parte preliminar. É importante, né? É pensar no significado das palavras. Pré significa antes. Liminar do latim, né? A palavra vem do latim. A maioria, 80% das palavras da língua portuguesa são derivadas do latim. 80% do nosso vocabulário, né, da língua portuguesa. É interessante, por exemplo, o inglês não é uma língua derivada do latim, não é uma língua românica, é uma língua germânica, é outro tronco linguístico. Mesmo assim, mais de 50% do vocabulário do inglês é de origem latina. Isso muito em função do latim, que os romanos chegaram a invadir a Bretanha, né? Atual Inglaterra, o Reino Unido, né? E também em função ali das guerras, né? A influência entre os franceses e os ingleses, né? Então, o inglês ele tem no léxico, né, do inglês, mais de 50% das palavras de origem latina. Liminar, em latim, esse liminar aí, limina, significa entrada. Era a porta de entrada. Então, parte preliminar é que vem na entrada. Então, na lei, vai ter essa parte preliminar, a parte normativa e a parte final. Parte preliminar, primeira. Vou numerar aqui. A parte normativa, segunda. A parte final, terceira. O fecho, quarta. A quinta, assinatura. E a sexta, referendo. Vou dar exemplo, tá? Vou dar exemplo, já vou lá. Então, essa que é a estrutura, né, do texto legal. Vamos lá, por exemplo, vai ficar mais concreto aqui. Depois eu volto aqui.
Tá aparecendo aí para vocês? Lei 8.069, de 90? Tá aparecendo. Ah, tá ótimo. Então, olha só. Essa parte aqui, não sei se esse arquivo vai aceitar. Ah, atrapalhou aqui. Deixa eu voltar. Eu não consigo passar a caneta aqui, não. Deixa eu só aumentar a visualização para não ficar pequeno. Professor, você consegue sim. Tem uma opção logo abaixo do seu mouse aí chamada desenhar. Ah, desenhar. Ah, obrigado, hein? Quem falou aí? Humberto. Humberto, obrigado, viu? Não sabia, não. Vou pegar uma cor aqui mais bacana aqui. Então, repare bem. Essa parte aqui, ó, é chamada epígrafe. Valeu, hein, Humberto? Epígrafe. A gente poderia chamar também, né? Aqui, tecnicamente, né? Epígrafe. O título, né? É o título da lei. É o número dela e a data em que ela foi promulgada. A palavra vem epi, do grego. Essa palavra vem do grego. É sobre. Sobre. Acima de. Epi. E grafe, do grego também, um verbo em grego que é grafém. Grafém em grego significa escrever. Escrever. Opa, faltou espaço aqui. Ah, Humberto, você só... eu não usava PDF. Pelo menos parece que naquele programa Adobe também consegue fazer isso? Eu não sei, professor, mas eu sei que pelo Edge aí tem como fazer. Ah, ótimo. Então, muito bom descobrir isso aí. Bom, essa é a parte preliminar, ó. Vem epígrafe. Aí qual a importância, né? Todos esses elementos, gente, aí interpretação de texto. Então vamos conjugar aí com a língua portuguesa, né? Que é o nosso objeto aí. Quando você se depara com o texto, qualquer que seja ele, todos os elementos do texto são importantes. Isso serve para quê? Para você atribuir sentido, né? Isso faz parte da organização do texto. Então, a própria uma das definições de leitura, uma das maiores pesquisadoras em leitura no Brasil, ela se chama Angela Kleiman, uma linguista. E ela fala assim, olha, o que é ler? Ler é fazer previsões. Ler é você fazer análise de pistas. É como se fosse um detetive, né? Tudo que faz parte do texto, aí nós estamos falando do texto escrito, são elementos para você fazer o quê? A leitura, a interpretação. Tudo é importante, né? Da mesma forma, quando nós estabelecemos um diálogo com alguém, tudo ali no diálogo, né, no texto oral, então nós temos, por exemplo, a linguagem corporal, ela é importante. A roupa que a pessoa está usando, a cor que ela está usando, qual que é a postura dela, movimento do braço, está para cima, está para baixo, faz parte da interpretação de texto, né? Você ser um intérprete melhor, né? Então, por exemplo, a data é 90, década de 90, né? Reparem que a nossa Constituição, o modelo de Estado democrático é de 88. Está bem próximo aí da Constituição, né? Essa parte aqui agora é chamada de ementa. Ementa.
O que é ementa? É o resumo. Dispõe. Reparem que você pode pensar, o verbo está na terceira pessoa do singular. Quem que dispõe? Né? Quem que dispõe? Qual que é o sujeito desse verbo? Ele vai aparecer aqui embaixo. Tá? Então, essa parte aqui ementa. É o resumo. Vem o verbo, fica... É como se... fica um sujeito aqui. Alguns autores falam, a lei dispõe sobre a Lei 8.069, né? Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e da outras providências. Tá? Bom, então é ementa, isso é a parte preliminar. Aqui embaixo, essa parte aqui é chamada de preâmbulo. Preâmbulo. Então, olha que interessante. Aqui no preâmbulo, nós temos o quê? As funções competentes para esse ato. Então, nós temos aqui o representante do Executivo, né? Do Executivo Federal, o maior representante do Executivo. Que exerce uma função por voto popular. É escolhido por voto popular. Faço saber que o Congresso Nacional decreta. Então, olha, outra participação aqui. De qual função? Então, nós temos Executivo. O Congresso representa quem? Qual função estatal aí? Esse órgão aqui representa qual função estatal? E aí, universitários? Legislativo? Professor, é isso. Isso. As Quem funções falou do aí? poder legislativo, né? Isso. Então, nós temos aqui a presença da função legislativa. Professor, posso perguntar um negócio? Claro. É porque, tipo, geralmente os textos que a gente faz na escola, para destacar alguma coisa ou um título e tal, as letras são todas em preto. Geralmente a gente põe em negrito ou muda o tamanho da letra. Aí dá pra ver que tem informações que estão em vermelho, tem informações que estão em azul, em esse amarelo mais claro. Essas cores são padrões para esse tipo de documento? Quem que tá perguntando? João Vitor. Ô, João. Excelente, João. Essa observação sua. Na verdade, é o seguinte. Quando vocês forem selecionar alguma lei, aí tem um portal do Planalto. Eu baixei esse arquivo de lá e transformei em PDF. O texto da lei, ele não vem colorido. Assim, a versão original, né? Toda lei ela tem que ser publicada no Diário Oficial. Porque no Estado de direito democrático, todo ato do Estado é o princípio da publicidade, tem que ser público para todo mundo, tem que ficar sabendo. Inclusive o seguinte, a pessoa falar assim, nenhum cidadão ou cidadã pode dizer assim, eu não sabia dessa lei. Não, a partir do momento, há uma presunção de que todo brasileiro, toda brasileira conhece a lei, está sabendo dela. Qual que é o ato? É a publicação no Diário Oficial. Então lá, João, não aparece colorido. Aparece tudo em preto e branco mesmo. Agora, quando você lá do site do Planalto, você baixa o arquivo,
Aí ele sai coloridinho assim, entendeu? Mas isso não corresponde ao padrão, não. Entendi, valeu. Isso saiu dessa forma, mas no diário oficial ele sai preto e branco mesmo. Bom, então olha só. Então nós tivemos aqui o preâmbulo, vão aparecer as autoridades competentes, né? Competentes para a elaboração e tem a participação aqui, né? Do executivo e do legislativo. O legislativo decretou e eu, que é o presidente da República, sancionou a lei, a seguinte lei. Geralmente tem uma inadequação aqui de português, né? Aqui deveria ter uma vírgula, não sei se vocês observaram isso. Tá? Porque o sujeito de decreto é o Congresso. Aqui é um sujeito. O sujeito desse verbo é o Congresso. O sujeito sanciona é outro sujeito. Então, essa vírgula antes do i é obrigatória. Mas foi publicado dessa forma, né? Texto original. Bom, então essa é a parte preliminar da lei, que é constituída pela epígrafe, né? A ementa. Essa ementa, ela pode ser chamada também de rubrica. Atenção aí para a pronúncia, né? No português popular, muita gente às vezes fala rúbrica, tá? No português formal é paroxítona, rubrica. Então a ementa é chamada também de rubrica. De onde que vem essa palavra, né? Porque antes as leis, o pessoal, nessa parte da lei, eles usavam uma tinta vermelha para destacar. Rubrica vem do latim rubro, né? Que é vermelho. Tá? Então, hoje em dia é mais chamado de ementa, mas tem esse sinônimo aí, rubrica. Bom, essa parte preliminar, a partir do artigo 1º, vem a parte normativa. Tá? Então, a lei, como que ela vai ser organizada? O primeiro artigo, qual que é a função do primeiro artigo? É indicar o objeto da lei. Ela vai abordar o quê? Então, vem aqui, ó. Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Então, o primeiro artigo do texto legal, ele vai enunciar o quê? O objeto da lei. Reparem que como que o texto legal vai ser organizado. A primeira grande organização, a parte principal, é o artigo. Tá? O artigo. Qual que é a finalidade do artigo? É apresentar a regra geral. Ou o princípio. Princípio. Essa é a função do artigo. É a parte principal. Tá? Bom, aqui no artigo 2º, vem uma definição, tá vendo? Considera as crianças para os efeitos desta lei. O que é criança? Para a República Federativa do Brasil, o que é considerado criança? A pessoa até 12 anos de idade incompletos. Então, de 0 a 12 anos de incompletos é criança. O que é adolescente? Tá aqui, ó. Entre 12 e 18 anos de idade. Aí na turma, a maioria ainda é adolescente, né? Como é que é? Vocês já passaram aí de 18. Como é que é a média aí? E aí, Jonathan?
Vocês estão em qual faixa aí? Ninguém tá querendo revelar a idade, né? Bom, então olha só. Dentro do artigo, que é a divisão principal, né? Artigo. Nesse artigo 2º, vem um parágrafo único. Vem um parágrafo único. Nesse caso aqui, além do artigo, nós temos o parágrafo. Dessas categorias, qual que é a principal? É o artigo ou o parágrafo? Vocês estão sem microfone aí? Eu não ouvi a pergunta, professor. Pode repetir? Ah, tá. Ô, Alexandre, quanto tempo, é? Pera aí. Alexandre, olha só, no artigo 1º só tem essa categoria, artigo. No artigo 2º, nós temos o artigo 2º e abaixo dele tem um parágrafo único. Entre essas duas categorias, artigo e parágrafo, qual que é a principal? Como assim, principal? Qual que é mais importante, o artigo ou o parágrafo? Acho que o artigo, né? Isso, muito bem. O artigo é a categoria principal no texto legal. Ele é chamado também, aí se usa uma palavra para ele em latim, caput. Caput em latim significa cabeça. Então a gente pode chamar ele de cabeça. Tá? Então, na subdivisão do texto legal, quando você for fazer uma interpretação de um texto legal ou de um texto normativo, uma resolução, não importa, um regimento lá do seu condomínio. Então, para você fazer a interpretação, você tem que saber isso. Entre o parágrafo, a categoria principal é o artigo, é a cabeça. Tá? Ele vai trazer a regra geral ou o princípio. Coloquei aqui em cima. Agora, qual que é a função do parágrafo? Semanticamente, qual que é a função do parágrafo? A função do parágrafo, ele pode ter duas funções. Ele pode completar a informação da cabeça, do artigo. Então, ele pode completar, ou seja, ele pode ter uma função aditiva de completar o que está no artigo, que vem em cima, ou ele pode ter a função de excepcionar. Então, o parágrafo ele pode ter essas duas funções. Quando vocês forem interpretar, pensar nisso aqui. Excepcionar. Então, ele vai ter uma função que supressiva, negativa. Essa é a função do parágrafo. Tá? Quando for um parágrafo só, aí aparece por extenso, parágrafo único. Então, ó, na cabeça, artigo 2º está escrito o quê? Considera-se criança, o que é criança, o que é adolescente? Vem o conceito. Beleza. Aí o parágrafo único fala o seguinte, olha, nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos.
Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em regra, é só para criança e adolescente, né? De 0 a 12, de 12 a 18. Então, aí tem uma exceção. O Estatuto pode ser aplicado à pessoa que tem já 18 anos, a 21 anos? Pode. Isso é excepcional, é uma exceção. Tá? Aí vocês poderiam perguntar, mas como assim? Vou dar um exemplo. Digamos que um camarada, ele tenha 17 anos e ele cometa um ato infracional. O que é ato infracional? É uma conduta prevista ou como crime ou contravenção penal. Vamos supor que, de forma... um adolescente de 17 anos, ele pratica uma lesão corporal, pega um taco de beisebol e quebra o braço do colega, de forma proposital. Então, praticou uma lesão corporal grave. Isso é considerado crime, né? Então, ele tinha 17 anos. Então, vai ter o processo e tudo, paranã, paranã. E ele foi estabelecida lá pelo juiz da Vara da Infância e da Juventude uma internação, que é a sanção mais grave lá, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, ele começa a cumprir com 17 anos. E digamos que essa sanção, né, essa medida socioeducativa, ela vai durar mais tempo, né? Então, ele entrou com 17 e vai até 19 anos, tá? Então, é exceção aí. Bom, ótimo. Agora aqui, ó. Estou falando da estrutura. Daqui a pouco eu entro mais no conteúdo, né, do estatuto. Só para falar da estrutura, né? Aqui no artigo 4º, nós temos o artigo, que é a divisão principal, chamado caput, ou cabeça. Temos o parágrafo. E dentro do parágrafo, apareceu isso aqui, ó, A, B, C, D. Qual que é o nome disso? Essa parte aqui, quando vem letra, chamada alínea. Para que serve a alínea? A alínea, ela serve para exemplificar, para dar exemplo. Tá? Exemplo. Então, quando aparece no texto legal A, B, C, D, isso é uma relação, né? São exemplos, ó. Vamos ver aqui, artigo 4º. É dever da família, da comunidade, paranã, paranã, assegurar a efetivação dos direitos, aos direitos da criança e do adolescente. Vida, saúde, alimentação, pá, 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 pá. Aí vem parágrafo único. Esse parágrafo aqui, em relação ao caput, ele está funcionando como o quê? Como exceção, está diminuindo ou está acrescentando aqui informação? E é só. E aí, Alexandria? Professor, deu Oi. uma travada pra mim nas últimas coisas que você falou aqui. Aí, não sei se foi só pra mim, não. Ah, travou?
Ah, então tá. Então vamos destravar. Ah, eu fiz uma pergunta que é o seguinte. Nesse artigo 4º aqui, esse parágrafo único, que eu falei, a função do parágrafo, ele pode ser trazer uma complementação ao que está na cabeça do artigo, né? Ou ser uma exceção. Ou adiciona ou diminui. No caso aqui do artigo 4º, esse parágrafo único, ele está acrescentando, está adicionando ou está diminuindo? Em termos de informação aí. Tá acrescentando. Acrescentando, isso. Então, olha só. Então, a garantia de prioridade, muito bem, Alexandre, compreende. O que é essa prioridade? Tá vendo? Está acrescentando. Porque no artigo 4º apareceu aqui, ó. É dever da família, Paraná, assegurar com absoluta prioridade. Então, aqui no parágrafo único, vai explicar o que é essa prioridade. Compreende. Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Precedente de atendimento de serviços públicos de relevância pública. Preferência na formulação e execução de políticas sociais públicas, etc. Então, a função da alínea é trazer o quê? Exemplo. Tá? Bom, o que mais que nós podemos ter no texto legal? Olha que interessante, é o artigo 8º, né? Artigo 8º. Esse artigo 8º, ele tem mais de um parágrafo. É assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher e planejamento reprodutivo. E aí vai. Parágrafo 1º. Quando no texto legal houver mais de um parágrafo, não vai ser parágrafo único. Vai usar esse sinal aqui. Esse sinal de parágrafo, você sabe a origem dele? São dois S's, tá? Entrelaçados. Isso vem do latim. Signo. O que é signo? Sinal. Mas o outro S é sectionis, em latim. Sectionis. É sinal de separação. De separação, de corte, né? Essa palavra sectionis vai dar em português seção. Seção. Com C cedilha, né? Que é divisão. Seção de pessoal, seção de almoxarifado, etc. Divisão. Corte. Então, quando houver mais de um parágrafo, abaixo do artigo, aí vai usar esse sinalzinho. Então, parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º, parágrafo 4º. Tá bom? É outra categorização no texto legal. Bom, vamos ver aqui o artigo 10. Ah, interessante também. Aí é uma convenção, né, do texto legal. Até o artigo 9º usa o ordinal, tá vendo? Artigo 9º. A partir do 10, não usa o ordinal. Artigo 10. Artigo 11. Tá? Então, outra subdivisão aqui. Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde gestante, públicos e particulares, são obrigados a... Agora vem algarismo romano. Como é que chama isso aqui? No texto legal, como é que chama quando vem algarismo romano? Alguém sabe? Como é que chama isso?
Eu não faço a mínima ideia. Problema não. Então, olha só, Alexandre e demais. Quando vem algarismo romano, 1, 2, 3, para qual que é o nome disso aqui, dessa categoria? Inciso. Inciso. É só lembrar lá na anatomia, né? O médico fez a incisão, o corte. O inciso, ele também serve para quê? Exemplo. Para dar exemplo. Aí vocês podem perguntar, mas professor, você acabou de falar que a linha é para exemplo. Falei isso mesmo. Agora você está falando que incisa, por exemplo. Isso, falei isso mesmo. Mas qual que é a diferença? A diferença é o seguinte. Para muitos exemplos, quando você vai ter uma relação extensa, no texto legal vai aparecer inciso. Então, por exemplo, o artigo 5º da Constituição, que é o mais importante, né, da nossa Constituição, que ele apresenta os direitos fundamentais de todo brasileiro ou brasileira. Tem mais de 60 incisos. Então, o inciso é para grandes enumerações. Tá? Então, quando eu tiver para muitos exemplos, eu vou usar essa categoria, inciso, algarismo romano. Quando forem poucos, né, poucos exemplos, vai usar a letra do alfabeto, A, B, C, D, que chama a linha. Entenderam isso, gente? Sim. Ah, ótimo. Bom, outra categoria que pode aparecer, deixa eu ver se nessa lei vai... Ver se vai aparecer aqui. Então, artigo, parágrafo... Tá vendo aqui, ó, artigo 16, ó, o direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. Vieram 7 aqui, né? Ah, aqui, ó, que é um bom exemplo, ó. Artigo 18, 18A. Aqui, ó, em 2014, houve um acréscimo. Esse artigo não havia na lei, né? Veio só o artigo 18. Quando há uma mudança na lei, aí é uma mudança que se refere ao artigo 18, aí tem que colocar uma letra diferente, né? Artigo 18A, né? Aí poderia, artigo 18B, aí vai. Mas repara esse artigo aqui, artigo 18A. Ele tem o parágrafo único. De que está falando aqui? A criança e adolescente tem o direito de ser educados e cuidados sem uso de castigo físico. Olha que interessante, né, gente? Para vocês, assim, espero que a educação de vocês, né, quando criança, tenha sido diferente, né? Mas eu, por exemplo, eu sou de uma família de 10 irmãos, né? Agora, um irmão meu morreu em 2014, nós somos 9 agora. Mas quando criança, para corrigir, meu pai usava isso, corrião, batia com corrião, né? E era uma coisa, assim, na época, aceitável, né? Hoje é inaceitável isso. Eu lembro que minha avó também, eu sou nono lá em casa, aí tem muita ligação, né? Os 3 últimos, né? Com 2 irmãs. E eu lembro que minha avó, às vezes, criança, né? Alguma travessura e aí o castigo era o seguinte, colocava milho no chão, colocava pra gente ajoelhar no milho, ficar lá um tempão, né? Às vezes até furava o joelho de tanto tempo que ficava ali.
Então, assim, hoje em dia isso é inaceitável, né? Um castigo desse, né? Então, mas assim, na época era uma coisa comum, né? Olha que absurdo. Então, esse artigo fala disso, né? Tem o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como forma de correção, disciplina, parará. Então, aqui o parágrafo, ele vem complementar o que está no artigo. Considera-se castigo físico, ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre a criança. Né? Você bater numa criança com corrião, ou adolescente, que resulte em sofrimento físico, lesão. Então, olha só. Aqui foi usado o inciso e a linha. Então, por exemplo, dentro do artigo foi dado exemplo. Aí usou o inciso. Aí dentro do inciso, teve de dar exemplo. Usou a linha. Estão vendo aqui a organização? Inciso 2. Usou a linha também. Aí uma pergunta. Não sei se nessa lei vai aparecer. E se dentro da linha o legislador quisesse dar mais exemplo? Existe outra categoria de exemplo? Tem mais outra espécie de exemplo? Alguém sabe aí? Ninguém falou nada aqui, não, professor. Não, né? Bom, então o silêncio também tem um sentido, né? Olha só. Então, o inciso é para grande exemplo. Dentro do inciso, eu quero dar exemplo, eu uso a linha. Se dentro da linha eu quiser dar exemplo, tem uma outra opção, que é número. Tá? Número arábico. 1, 2, 3, 4. Então, é outra forma de exemplificação que pode ser dada. Então, a ordem é essa, né? Nós temos como categoria principal o artigo. Depois nós temos o parágrafo. Dentro da exemplificação, eu tenho o inciso, a linha e tenho o numeral, né? Que eu posso usar, numeral arábico, indo-arábico, né? Ótimo. Deixa eu ver se vai aparecer. Bom, então olha só, essa é a parte normativa, né? Agora a parte final da lei. Essa lei... por que chama estatuto, né? É estatuto. Nós temos estatuto do idoso, estatuto do jovem. Quando se dá esse título de estatuto, significa o seguinte, que nós temos uma lei mais extensa, né? Então, uma lei mais complexa vai ser chamada de estatuto. Se for mais complexa ainda, vai ser chamada de código, né? Então, nós temos Código Penal, Código Civil. Então, essa titulação é de acordo com a complexidade da lei. Vou para a parte final aqui, só para terminar essa parte aqui. Bom, na parte final, então nós temos aqui, ó, na parte final nós temos esse artigo aqui, que é chamado cláusula. Cláusula é frase, né? Cláusula de vigência. Isso no texto legal sempre tem que aparecer. É obrigatório. Esta lei entra em vigor 90 dias após sua publicação. Então, quando a lei é
promulgada, em todo artigo de lei tem que aparecer um artigo no final colocando a vigência da lei. Ela vai entrar em vigor quando? Ela passa a valer a partir de quando? Aqui o legislador, 90 dias, depois de publicado no Diário Oficial. Tá? Aqui é interessante, ó, o parágrafo único. Durante o período de vacância, você sabe o que é isso? Vacância da lei? Vacância é o período assim que a lei não está em vigor, entendeu? Essa lei entra em vigor 90 dias após a sua publicação. Então, entre o período de publicação X e até ela entrar em vigor, esse período aqui é o período de vacância, né? Vacância de vago, né? Que a lei ainda não, ela não pode ser, não está em vigência ainda, né? Tá? Aí, durante esse período, para que serve esse período? Campanhas de divulgação e esclarecimento. Então, esse período serve para quê? Para conscientizar a população a respeito da lei que foi promulgada. Então, essa é a cláusula de vigência obrigatória. Depois vem essa aqui, ó. Também é obrigatória. Cláusula de revogação. Revogação. O que é essa cláusula? Essa frase, né? Vai vir um artigo revogando essas leis aqui, ó, tá vendo? Essas leis que eram vigentes, né? Chamado Código de Menores. Isso aqui é errado usar. Demais disposições em contrário, tá? Isso aqui, em termos de redação, está incorreto, de lei. Nessa cláusula de revogação, tem que aparecer só as leis que foram revogadas. Beleza. No final, também tem que aparecer o quê? A data, 2 acontecimentos históricos, né? A nossa independência, né? A lei aqui de 90. Então, 100º, 69º ano da independência. E a República, a proclamação da República. Esses 2 eventos, em toda lei, eles são obrigados a constarem aí, no final. Bom, aqui nós temos o presidente à época, Fernando Collor. Essa parte aqui é chamada de assinatura. Ou seja, quem que era o chefe do executivo à época, que era Fernando Collor. E esses camaradas aqui, essa parte aqui é chamada de referenda. Referenda. O que é referenda? Referendar é concordar. Isso aqui são os ministros. Ministro de Estado. Ministro de Estado. Então, olha só. Quando o assunto da lei tem relação com o ministério que cada ministro ocupa, eles têm que referendar, assinar junto com o presidente. Tá? Ou seja, eles estão assumindo a responsabilidade junto com o presidente em relação àquela lei. Vocês entenderam aí a estrutura de uma lei? Vocês querem fazer alguma pergunta? Não, professor, tá tudo bem aqui. Tudo bem, né? Então tá, eu vou... Depois é importante, né? Vocês fazerem uma leitura da lei, agora com outro olhar, né? Com conhecimento mais aprofundado da lei, né? Mas é importante, assim,
essa parte de direitos fundamentais, né, da criança e do adolescente, né? Tem várias questões aqui. Que é importante vocês fazerem essa leitura. Eu vou disponibilizar depois lá no AVA para vocês. Estatuto da Criança e do Adolescente e Estatuto do Jovem. Né? Vocês estão indo mais para outra categoria aí. Bom, para fechar a aula, eu vou só voltar naquele material. Se não ficou algum detalhe assim, às vezes eu posso ter me esquecido. Bom, aí eu falei da estrutura. Deixa eu aumentar aqui de novo. Tá vendo? A estrutura, falamos, parte preliminar, na parte final, falamos de tudo aqui. Olha só que interessante. Vocês poderiam perguntar, professor, há uma lei que fale sobre redação de lei? Existe. Existe uma lei que prevê todas essas regras aí. É a Lei Complementar 95 de 98. Então, se eu tiver esquecido de alguma informação aqui, então vamos ver aqui. Cada artigo deve abranger um único assunto. O artigo apresenta a norma geral, falamos. Quando o assunto no artigo exigir discriminações, né? Você vai abordar isso nos incisos, né? Ou, se forem exemplos menores, pode usar o quê? Alíneas. As alíneas são letras. A, né? B. Em relação ao tempo verbal, olha que interessante. É o presente do indicativo ou o futuro do presente. Por quê? Aquilo que nós falamos, a lei é um texto que tem a característica da abstração, né? Então, quando surge um caso concreto, que ela vai ser aplicada. Ou por uma infração à norma, ou por um não cumprimento à norma. Então, digamos assim, vou dar um exemplo aí. Lá no ECA, existe um artigo falando o seguinte, o aluno, agora eu não sei se é no ECA, talvez seja no ECA, ou alguma legislação da educação aí. Mas tem uma previsão dizendo o seguinte, em relação à prova, trabalho que vocês façam, vocês têm o direito de discordar do professor, né? Às vezes a nota ali, você discorda da avaliação que o professor fez. Então, você tem esse direito previsto em lei e o professor ele tem que reapreciar, analisar aquela prova, aquele trabalho. Isso é um direito, né, da criança e do adolescente. Mas os tempos verbais do presente ou do futuro do presente. Por quê? O legislador não sabe, né, quando que aquela lei vai ser aplicada. Então, quer dizer, os direitos previstos ali, você pode exercer a qualquer momento, né? Sempre pensando no presente. Numeração, falei para vocês. Isso aqui também eu falei, ó. Os artigos podem ser desdobrados em parágrafos, incisos, alíneas e itens. Quando usa numeral indo-arábico, o nome técnico é item, chama item. Isso aqui eu falei também, né? Às vezes muitas leis saem com esse erro. Revogam-se as disposições em contrário. Quer dizer, isso aqui não diz nada, né? Quais as disposições? Como é que o cidadão vai saber o que foi revogado? Então, isso tem que aparecer de forma expressa na lei. No regime democrático, a regra é a publicidade de todo ato público. Nada pode ficar oculto, né? Só em regimes autoritários que é o contrário, né? Tudo fica
debaixo do pano, né? Nada é revelado. Isso aqui eu falei também. Se tiver um parágrafo só, escreve parágrafo único por extenso. Ah, isso eu não falei, ó, interessante. No caso de estatuto, de código, de leis mais complexas, nós vamos ter essa subdivisão aí, ó. Um conjunto de artigos é uma seção, conjunto de seções é um capítulo, conjunto de capítulos, título, conjunto de títulos, livro. Então, quando a lei é muito complexa, vira livro. Aí vira o quê? Código. Então, nós temos o Código Civil, nós temos o CDC, Código de Defesa do Consumidor, tá? Aí vai ter uma estrutura mais complexa. Bom, é isso, gente. A finalidade hoje foi falar sobre o texto legal. Qual que é a estruturação do texto legal. Falar um pouco do ECA aí. Depois vou disponibilizar para vocês, né, esse material, o ECA. Muito importante, né? Eu não sei se alguma disciplina, vocês chegaram a trabalhar a Constituição, pelo menos alguns artigos, Constituição Federal? Pelo que eu lembro, não. Então, olha só, que loucura, né? Em vários países aí que tem uma tradição democrática consolidada, a Constituição é estudada em ensino fundamental, né? No ensino fundamental. Por quê? Para ter essa consciência do Estado de Direito, Estado democrático, que é um valor para todo cidadão, toda cidadã. Isso é um valor para todo mundo, né? Ou deveria ser para todo mundo. Porque é a possibilidade de uma convivência, de uma sociedade melhor, né? Porque fora isso não é assim, dentro do Estado autoritário, nós não temos liberdade, não temos, não há Estado de Direito em Estados autoritários, né? Então é muito importante. A gente todo profissional, independente da área que vocês vão escolher, né? Isso aí é um ato de cidadania, né? Mas eu vou disponibilizar para vocês essa lei do ECA, o Estatuto da Juventude, o arquivo da Constituição, acho que vai ficar pesado. Vou olhar. Mas depois é importante vocês mesmos terem essa iniciativa, pelo menos o artigo 5º, né? Que é o coração da Constituição, né? São os direitos fundamentais que todos nós temos que prezar, né? Para nós e para todo mundo, né? Nosso entorno. Na medida que o Estado ele fere um direito fundamental de uma pessoa, acaba ferindo de todos, né? A Alexandra está colocando aqui, bom para citar na redação. Não, Alexandra, foi ótimo você ter falado isso aí. Porque eu tenho corrigido vários textos, né? Aliás, parabenizar vocês. O texto, o tweet que vocês fizeram, excelente, gostei muito de ver a opinião de vocês, né, em relação àquele fato. É muito bem argumentado, mesmo as pessoas que discordaram lá do posicionamento da monja Cohen, né? Ela fala Cohen. Eu costumo falar Cohen, né? Mas eu já ouvi palestra dela falando Cohen. Mas mesmo o pessoal que discordou, não tem problema. Mas é você apresentar um argumento plausível, né? Um argumento racional, né? Então, vocês estão de parabéns aí. Mas a Alexandra falou a questão da redação. Uma redação que vocês fizeram aí sobre uma proposta. A última que eu coloquei lá, acho que 2005. Então, muita gente colocando lá, foi a proposta de intervenção. Aí coloca assim, o ECA como órgão, tá?
o ECA como um órgão para realizar alguma coisa. E está errado, né? Eu não sei se vocês... Eu procuro escrever a caneta lá e salvar para aparecer para vocês. Então, legislação não é um ser humano, né? Então, ali na proposta de intervenção tem que ser o quê? Um órgão ou uma pessoa jurídica ou uma pessoa natural, né? Nós somos aqui pessoas naturais. Então, nós temos, no âmbito do direito, nós temos as pessoas naturais, somos nós, né, pessoas físicas, e existem as pessoas jurídicas. Então, por exemplo, vocês estudam, o IFMG é uma pessoa jurídica, é uma autarquia, né? É uma pessoa jurídica. Agora, colocar assim, na proposta de intervenção, o ECA, ou alguma lei, está errado, completamente errado, porque não é lei. Lei não é pessoa, né? Então, tem essa observação aí. Então, isso que a Alexandra falou, né? Pensando lá na redação do Enem, a argumentação ela tem que ser uma argumentação bem fundamentada, né? E aí ela mencionou bem, quer dizer, essa questão do... conhecer Estatuto da Criança e do Adolescente, a Constituição, né? Fundamental, pelo menos o artigo 5º, né? Tá bom? O Jonathan escreveu aqui, vou precisar... tá, sair, vejo o resto da aula, tranquilo. Beleza. Vocês querem fazer mais alguma pergunta? Só parar a gravação aqui.